pode ser por críticas destrutivas que nós escutamos, traumas, pode ser por desajustes familiares, abandono afetivo, mas é muito mais comum quando as crianças passam por situações como essa, elas se tornarem adolescentes, jovens e adultos que não acreditam em si próprios. Essa falta de confiança em nossa capacidade que nós podemos ter, ela vai trazer algumas consequências que podem ser muito prejudiciais, porque é como se essas experiências que a gente viveu, elas ajudassem a formar um filtro pelo qual tudo que acontece com a gente vai ser passado. Então as coisas vêm, as situações ocorrem, as oportunidades aparecem e tudo isso passa por um filtro que eu tenho preconcebido de acordo com as coisas que aconteceram comigo e as marcas. E ao passar por esse filtro, eu já vou ter uma resposta do que eu acho que vai acontecer comigo ou não, se eu entrar em determinada oportunidade, se eu fizer determinado negócio, se eu tomar alguma decisão. Então, a percepção gerada por esses filtros, ela pode contaminar a minha compreensão nos momentos de tomada de decisão. Com essa imagem negativa e diminuta sobre mim mesmo, sobre si próprio, fica muito mais fácil desenvolver comportamentos tímidos, comportamentos inseguros, uma cautela excessiva. Isso tudo pode trazer resultados bem inferiores do que o próprio potencial da pessoa poderia trazer para ela. O que ela imagina que é o potencial dela pode ser tão inferior ao potencial que ela realmente tem e, como consequência, ela vai alcançar coisas de acordo com o potencial que ela acredita que tem, não que ela tem realmente, por causa desse filtro que distorce a imagem que ela tem de si mesma. Principalmente quando a pessoa não acredita que ela pode ainda se autodesenvolver, desenvolver competências, técnicas, desenvolver capacidades, aprender. É por isso que todos os pensamentos que amarram, que abatem, que limitam, que prendem, devem ser combatidos com veemência. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. A outra regra basilar sobre o comportamento que a gente vai falar é a que diz que sempre nós devemos nos comportar com dedicação. Todas as coisas que são difíceis de ser conquistadas têm exigências quanto às ações mais complexas. Por isso mesmo, elas demandam mais consistência nas nossas atitudes. Por isso que quando a gente quer atingir e quer alcançar alguma coisa que é mais difícil, aí sim que nós temos que agir com mais consistência, com mais dedicação, com mais entrega. Tudo que é mais difícil de ser conquistado vai repercutir com mais força na nossa vida de uma forma positiva, vai trazer um impacto maior. O que é mais fácil de ser conquistado, às vezes tem valor, mas com certeza tem menos do que aquilo que dá mais trabalho. Pensa, por exemplo, quando a gente treina para conquistar um músculo ou quando a gente treina para correr uma maratona. Treinar para correr de uma forma geral é um desafio, porque a gente se esforça muito e os avanços às vezes demoram a aparecer. Então um dia você corre numa velocidade e um limite de distância e na outra semana você aumenta um pouquinho e vai consistentemente, porque se parar também você pode regredir. Então é um passo de cada vez e sempre. Se a cada dia a gente não se esforçar um pouquinho mais do que a véspera, o avanço vai ficando mais lento, a gente começa a ver menos resultados e isso pode até nos desmotivar. Do mesmo jeito, quando a gente quer uma promoção ou que nós queremos nos destacar no nosso trabalho, no nosso emprego, para ter um currículo bom, para ter uma carta de recomendação boa, a gente tem que se esforçar um pouco mais para que dessa forma nós possamos ser realçada a nossa dedicação, a nossa capacidade, a qualidade do nosso trabalho, para alcançar essa promoção, para alcançar esse elogio, para alcançar um currículo bem feito, com
boas recomendações sobre nós mesmos. São coisas que demandam trabalho a longo prazo, não qualquer trabalho, um trabalho com dedicação, capricho, comprometimento e com excelência. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4. É um pouquinho a mais de capricho, um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de dedicação. E aí a gente vai alcançando 120%. Se eu entrego 100, eu estou entregando tanto que eu fui pago ou que eu estou sendo recompensado para entregar. Tem um autor que chama Brian Tracy que eu gosto de citar porque ele é muito sábio. E ele diz que tudo que a gente coloca atenção tende a se desenvolver. Nos comportando dessa forma, nos comportando com dedicação, entregando o melhor que nós podemos entregar, nos esforçando o máximo que nós podemos nos esforçar, mesmo que a gente ache que não está recebendo em valor o quanto a gente acha que merece, mesmo que nós achemos que nós estamos investindo em algo que ainda não está dando retorno. Mesmo assim, a tendência é, no futuro, nós colhemos de acordo com essa planta nossa. Que seja um currículo bem feito, bem delineado, que vai abrir outras portas melhores, que seja pelo aumento, que seja pela promoção, que seja o retorno financeiro num negócio que nós investimos nosso tempo, que nós investimos nosso dinheiro, nosso trabalho. A tendência é colher de acordo com o que se planta. Se nós estamos plantando com excelência, com dedicação, é certo que nós colheremos da mesma forma. Seja por uma promoção, seja por uma realização profissional, seja por um negócio aberto, seja por um currículo que vai abrir as portas que a gente gostaria que fossem abertas para nós. Muitas vezes algumas oportunidades vêm e nós achamos que são muito pequenas diante do que nós temos que entregar, que o retorno não é tão bom assim. Entretanto, se pensarmos a longo prazo, a gente pode até decidir que no momento aquilo pode não ser o melhor, mas que eu estou plantando algo bem melhor para o meu futuro, aproveitando aquela oportunidade, mesmo que o meu ganho atual, que o meu ganho imediato não seja tão bom. Fica a dica. Outro tipo de comportamento que contribui muito para o nosso desenvolvimento é nos comportar com humildade. São poucas as pessoas que já aprenderam que não é ruim ser humilde. São inúmeros os conselhos que nós temos acerca de que a humildade abre portas, a humildade abre relacionamentos. Na Bíblia mesmo existem vários conselhos acerca da humildade. E parece que se uma pessoa quer chegar em algum lugar, que é um lugar difícil de ser acessado, e essa pessoa não tiver humildade, vai se tornar muito mais desafiador para ela alcançar esse local. É porque nós não somos prontos. Todos nós viemos com certos dons, mas muitas vezes onde a gente quer chegar é necessário que eu compartilhe de dons de outras pessoas. Assim como eu posso contribuir com alguém com os meus dons, outras pessoas podem contribuir comigo para os meus objetivos também com os dons delas. Sem a humildade, essa troca, essa contribuição recíproca, esse suporte recíproco, não é possível. Então, outra característica comportamental de pessoas que se sentem realizadas e que acreditam que estão realizadas nas mais amplas esferas da vida delas, é que elas têm a tendência de se comportar com humildade. Para você, o que é humildade? O dicionário Michaelis diz o seguinte: humildade é virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza. Qualidade de humilde, condição de quem é pobre, demonstração de respeito. Seu antônimo é o orgulho. Para a Bíblia, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Provérbios 16:18. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22:4. Não tem outra forma. Alguns benefícios nós só recebemos nos comportando com humildade. E esse é um dos mais importantes pilares que nós devemos edificar. Porque ele vai levar a gente ao crescimento pessoal, ele vai contribuir com o nosso crescimento emocional e espiritual. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra.
Provérbios 15:33. Quem é arrogante tende a afastar as outras pessoas. E as pessoas arrogantes têm a tendência de atrair pessoas semelhantes a elas mesmas, porque é mais difícil conviver com as diferenças. E o pior é que isso que parece de antemão ser uma força é uma das piores fraquezas. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Tantas vezes a gente acaba ficando cegos para os nossos erros, né? Para a forma que a gente se comporta, que muitas vezes é muito errada. Às vezes até nós temos amigos bons o suficiente para vir nos alertar e nos dizer que o que a gente está fazendo está errado, o que nós estamos fazendo vai trazer resultados ruins para nós no futuro. Eu sou uma pessoa de sorte. Tive sempre amigos que vieram me dar conselhos em coisas que eu não conseguia enxergar. E eu verdadeiramente enxergo isso como uma grande dádiva, porque se eu não tivesse tido aqueles amigos para me alertar sobre aqueles comportamentos, aquela maneira de pensar errada minha, sobre determinada coisa, eu podia estar batendo a cabeça até hoje no mesmo erro. Eu podia estar parada lá atrás ainda. E só diante de um conselho de uma amiga que se importava comigo, mesmo que fosse às vezes impopular, que ela pensasse que pudesse ter algum problema em me falar isso, poderia até atrapalhar a nossa amizade ou poderia achar alguma coisa errada dela, mesmo assim ela veio e me deu vários conselhos. E eu sou muito grata, porque eram coisas que eu não estava preparada para entender. E lógico que quando a gente ouve, a gente receber um feedback, às vezes pode ser um pouco dolorido, mas é a pulguinha necessária para nos fazer pensar. Aquilo que foi dito para nós ali, se nós tivermos a humildade de escutar e de analisar se é verdade ou não, pode ser de grande benefício. Principalmente porque eu não vou ter que sofrer todas as consequências do que eu vinha fazendo de errado para depois tentar voltar e consertar tudo que aconteceu de ruim. Dessa forma, eu pude me modificar antes de receber as consequências daquilo. É por isso que é muito bom a gente saber receber feedback. E é muito bom a gente ter humildade, parar e pensar e entender. Realmente, né? Será que o que eu estou fazendo é certo? Essa pessoa que está me explicando isso e está me dando esse toque, ela tem razão? Onde eu vou chegar fazendo isso? Cometendo esses mesmos erros? Isso pode ser em relação a relacionamento, pode ser em relação a estudo, pode ser em relação a trabalho. O importante é analisar esses conselhos com toda a humildade e agradecer e, por que não, mudar e adequar o nosso comportamento de uma forma que vai ser mais positiva para nós mesmos. Isso encurta muito o caminho e evita muito prejuízo e dor. Se eu identificar o erro, buscar o erro ou reconhecê-lo, eu posso crescer e superar essa barreira e continuar aquele caminho que aquela barreira estava me impedindo de ir, continuar adiante. E era isso que a gente tinha para conversar hoje. Falta pouquinho, o próximo vídeo eu creio que vai ser o último vídeo da nossa série. Se gostou, curte, compartilha. Se foi o único vídeo que você viu dessa série e achou que é interessante, vai lá nos demais títulos, busca aquele que você acha interessante ou acompanhe toda a série. E a minha vontade aqui é contribuir com você também. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau!